Ele atuou pela veterana em 83 e 84. Foi um dos grandes meias que vestiu a camisa alviverde. Hoje vou conversar com ele, Serginho Maracanã. Um prazer recebê-lo aqui para a gente registrar um pouquinho da sua passagem pela veterana. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para esclarecer e lembrar das histórias da Caldense, dos times inesquecíveis que a Caldense tem. É um lindo trabalho que você está fazendo, está de parabéns, que não deixa morrer a história do clube. É isso aí, muito legal. Olha só, como é que foi seu início no futebol e essa trajetória até você chegar na famosa veterana? Então, eu comecei no amador em Poços de Caldas, eu jogava pelo Fluminense do Bitura na época, e na época era o Barros, aí eles me chamaram para treinar na Caldense. Eu já tive uma passada rápida de juvenil direto para profissional, entendeu? Então eu não tive esse negócio de juvenil, júnior, eu já fui direto pro profissional. Aí eu comecei a jogar no Profissionais da Caldense, que é o nosso time da cidade, nosso sangue, e é o clube que a gente ama. Como é que foi essa sua passagem em 83, 84? Porque essa época a Caldense estava vivendo um momento conturbado, de altos e baixos dentro da competição. Como é que era o contexto da competição ali? O que você lembra desses campeonatos? Então, o campeonato mineiro sempre ele foi muito difícil, né? Que ele fica restrito muito aos clubes da capital e aos poucos investimentos que tem no time no interior. E a Caldense estava passando muito período precisando muito de investimento, tudo, e a cidade nunca cooperou com a Caldense. Então, os presidentes que aqui tiveram, todos eles, foram muito batalhadores, fizeram muitas coisas para a Caldense de próprio corpo e alma, entendeu? Eles buscavam recursos na época deles mesmos, entendeu? Em banco, na época até que veio o Laércio com uma administração excelente que mudou realmente a história do clube da Caldense. Mas como é que foi a campanha da Caldense de um modo geral nesses dois campeonatos que você teve aqui? Foi bom o nosso campeonato, mas a gente ficava mais ou menos no meio da tabela. Entendeu? Meio da tabela para baixo, porque na época o futebol, ele realmente era muito diferenciado do que é hoje, né? Hoje o preparo físico, vamos falar pelo preparo físico, o preparo físico hoje é muito igual, entendeu? Na época não era, os clubes do interior sofriam muito, entendeu? Por exemplo, eu pesava 72 quilos, eu era magrinho, entendeu? Então, você não tinha nem condição física de você trabalhar contra um clube grande. Mas a gente ficava no meio da tabela, mas para a Caldense sempre foi uma boa. A Caldense sempre deu de tudo para a gente. A gente só tem que agradecer e enaltecer a Caldense, que sempre foi um grande clube. Queria que você falasse os destaques dentro de campo da Caldense naquela época. Quais que eram os jogadores que chamavam a atenção ali no elenco e as características de cada um deles? Eu joguei com o Ivanildo, joguei com o Paulo Roberto, que hoje ainda é meu amigo de veterano, eu jogo muito com ele ainda. É uma satisfação. O Ivanildo, o Edecir, o Alexandrino, o Miro, você entendeu que o Miro hoje trabalha na imprensa. O Paulão, que é o goleiro da Caldense, joguei com ele também, o Carlinhos Ziroto, que já faleceu, mas foi uma época muito excelente, uma época excelente, e meu olho enche de lágrimas para falar da Caldense. E você deve ter feito alguns gols ali pela Caldense, dado passe. Quais são as principais lembranças, principais partidas e gols mais marcantes? Então, graças a Deus eu fiz bastante gols na Caldense, mas um gol que ficou marcado, né, na história do clube foi uma vez que o Cruzeiro tinha acabado de ser campeão da Libertadores, eles desceram em Campinas, o nosso time estava muito mal, tinha acabado de perder o treinador, que aliás na época quem tinha assumido foi o Arnaldo. E nós ganhamos do Cruzeiro aqui dentro do Ronaldão, uma quarta-feira à noite, muito frio, uma neblina muito grande, a gente não conseguia enxergar os jogadores dentro de campo. O Cruzeiro estava com o timaço, era o Joãozinho, Tostão, Nelinho. Então, e nós ganhamos de 1-0 e foi o gol meu. E ficou marcado para a eternidade do clube. Depois de muitos anos, acho que foi uns 30 anos, depois com o gol do Milton aqui, que a Caldense conseguiu ganhar de novo do Cruzeiro. E depois, numa quinta-feira, eu lembro certinho no dia que amanheceu, apareceu em todos os jornais de Belo Horizonte, que a imprensa estava toda de BH aqui, apareceu um jovem garoto destruiu o grande Cruzeiro. E eu estava sendo cotado para ir embora para o Cruzeiro, mas na época era muito difícil, que era um passe preso e tal, e eles não investiam muito em menino, né? Eles investiam já mais em grandes ídolos, essas coisas, mas foi um jogo inesquecível e um gol que ficou marcado na história da minha família toda para o resto da vida.
Infelizmente a gente não tem esse gol em vídeo, então gostaria que você fizesse um registro aqui, narrando o lance, para a gente relembrar como é que foi esse gol antológico. Então, eu não sou muito bom de narrar não, mas a lembrança foi que era o Lázaro Walter Alves, na época saudoso, o Marcelo Benedetti, o Antônio Carlos Pereira, que hoje trabalha na imprensa com vocês, que eles eram as pessoas ícones do esporte. E foi uma bola que o Paulão, meu goleiro, ele hoje trabalha no clube, ele bateu um tiro de meta, foi para o Alexandrino cruzou, o Miro dividiu com o Beck e a bola sobrou da intermediária para trás para mim. Eu peguei de pé esquerdo, assim, a bola foi bem no ângulo, assim, foi um gol maravilhoso. Muito legal. O pessoal que está nos assistindo deve com certeza lembrar desse lance. Olha só, e depois que você saiu da veterana, como é que foi sua passagem no futebol até o encerramento da sua carreira? Então, aí eu parei de jogar futebol porque o passe meu estava preso, eu fiz vários treinamentos em clubes, eu fui no Flamengo, eu fiquei mais de 2 meses lá com o Sérgio Alvise, entendeu? Que é ele que me levou, eu fiquei no Santos também, fiquei 2 meses no Santos, estive no Juventus, estive no Fluminense, e aí eu sempre tive que acabar voltando, porque o meu passe era preso no clube, na época era o contrato de gaveta que eles falam, Aí meu pai falou assim, acho bom você ir trabalhar que você vai ganhar muito mais. E na época eu peguei e falei assim, sabe de uma coisa, eu vou parar. Que hoje arrependo amargamente. Mas os dias são outros, né? Que hoje você vê grandes ídolos, né? Não ganham dinheiro e não tem um amor no clube que na época nós tínhamos, né? Então, mas beleza, eu amo esse clube, adoro, sou sócio até hoje aqui no clube e faço de tudo pelo Clube da Caldense. Só para o pessoal ter uma noção de como era difícil a situação do jogador de futebol naquela época, mais ou menos quantos salários mínimos um jogador em média recebia no futebol do interior? Não passava de um salário mínimo. Hoje seria na faixa de 934, né, que é normal um salário hoje. Não passava disso. É um salário e meio, quem já estava mais tempo nos clubes do interior, que era o Jota, era o Paulão, o Paulo Roberto, eles ganhavam um pouco mais do que a gente, mas a gente não ganhava mais do que um salário. Mas a gente jogava realmente pelo amor, que hoje os jogadores não têm amores, eles vêm aqui, pegam o nosso dinheiro, vazam, entendeu? E deixam o clube a ver navios. É até curioso, porque hoje a gente vê a molecada querendo ser jogador de futebol, muitas vezes para resolver a vida, ter condições financeiras, e naquela época era um pouco diferente, o pessoal ia por amor à camisa mesmo e via que às vezes não dava um retorno muito bom e acabava encerrando a carreira procurando um outro emprego em alguma empresa, não é isso? Sim, principalmente em Poços de Caldas, que em Poços de Caldas na época tinha muita empresa, né? Eu vim do futebol de salão, futebol amador, e na época tinha Alcoa, Celanese, então o pessoal, as famílias falavam assim, para de jogar futebol e vai trabalhar, que todo mundo também não vive tem que trabalhar, ganhar um dinheiro. E na época o futebol não dava dinheiro, entendeu? Dava dinheiro nos grandes clubes, mas mesmo assim você vê, hoje não chega nem nos pés, um Zico que jogou muito mais do que esse povo todo hoje que tem aí, qualquer pessoa hoje joga numa seleção brasileira, entendeu? Então, eu acho que mais falta no clube, eu gosto de falar mais do Clube da Caldense, que eu vivi, então eu posso falar. Hoje o que eu posso falar que o passado e o futuro tem uma diferença, que no passado a gente jogava por amor. Não, lógico que a gente jogava pelo dinheiro também, mas era um amor. Aqui tinha 5, 6 pessoas que saíram do time de base, gostavam do clube, eram sócios do clube. E hoje não, hoje as pessoas que vêm aqui, entendeu? Eles vêm aqui realmente só para cumprir o contrato e ir embora. E eu acompanho o futebol, então eu sei o que eu estou falando. Como é que surgiu o seu apelido, Serginho Maracanã? A minha família é da cidade, né? Eu sou família tradicional de Poços de Caldas. Meu avô, inclusive, nós temos 4 cadeiras cativas no estádio Ronaldão. Foi meu avô que comprou 4 cadeiras lá, a gente tem cadeira lá. E meu avô tinha um bar Maracanã, na Praça Pedro dos Santos, ficou mais de 50 anos com o bar lá, meu pai. Minha mãe jogou vôlei na Caldense, então eu só conheci com o Serginho Maracanã por causa do bar do meu pai. Tem realmente uma história muito vinculada com o clube, né? Agora, quais eram suas principais características como atleta, seus pontos fortes? Eu
Eu sou um jogador mais habilidoso. Na época eu sou um meia esquerdo, camisa 10, jogava no clube, na Caldense com camisa 10. E eu armava mais o jogo, mexia mais com lançamento, gostava de fazer lançamento, a minha principal arma. E eu chutava muito forte na época. O pessoal até hoje comenta, graças a Deus, o pessoal lembra. Falou, Serginho, nossa, eu nunca vi um cara chutar tão forte igual você chutou em poste de calça. É difícil a gente ver isso. E com direção, né, que hoje é o principal. Então eu fiquei marcado muito com o meu principal atributo era isso. Legal. Olha só, no futebol acontecem muitas histórias, muitos causos. Tem alguma coisa que tenha acontecido nos bastidores de alguma viagem, de algum jogo que envolva a Caldense que vale a pena ser contado aqui, que seja engraçado de preferência? Nossa, a Caldense sempre, muita gente, é bom deixar muito frisado que a Caldense sempre deu do bom e do melhor para todos aqui na Caldense, que eu acompanhei, eu fui profissional e joguei e hoje eu acompanho ainda. Então eu vou te falar, teve várias histórias, mas eu lembro o Moraes, que era o massagista da Caldense, a gente viajava no ônibus do Periquita, era do seu João Sâmia, né, na época que levava o nome dele, e a gente jogava na época em Belo Horizonte, ia jogar contra Cruzeiro e Atlético, e a gente viajava no sábado depois do treino. Não tinha essa mordomia que tem hoje, viaja na quinta para jogar no domingo, você entendeu? Por isso que eu falo que o pessoal hoje folga, entendeu? Mas aí o Moraes levava na época tinha um Guaraná Ciba, não estou fazendo propaganda não, porque já acabou, mas ele jogava o Guaraná Ciba assim no chão assim, e a gente comia um pão com carne moída, a gente ia fazer um lanche lá gostoso lá, mas todo mundo ia satisfeito e adorava o que fazia. Muito legal. Ô Serginho, o que a Caldense significa para você? Em clube, eu sou sócio do clube e eu frequento muito, a minha família toda frequenta o clube e eu adoro o clube, entendeu? A gente tem que nunca deixar de exaltar que o Laércio mudou a história do clube da Caldense, hoje já tem outra administração, do seu Toninho. Para mim é tudo, eu gosto muito da Caldense, vou em todos os jogos da Caldense, eu gosto de ir, inclusive eu tenho cadeira cativa no Ronaldão, eu sou um torcedor que fico quieto, não abro a boca para nada, porque a maioria dos ex-jogadores não fala nada, né, fica quietinho, entendeu? De vez em quando eu sou corneteiro aqui dentro do clube, mas eu fico na minha, mas eu espero que a Caldense sempre esteja entre os 4 primeiros de Minas Gerais, que é sempre o sonho da gente. E no meu futuro eu espero ainda ver a Caldense disputando uma 2ª divisão, porque eu vou em todos os jogos, então eu amo eu amo esse clube. É isso aí então, pessoal, eu conversei com o Serginho Maracanã e eu vejo vocês na próxima entrevista. Um abração a todos, galera, valeu!